Olá, que a paz e a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. Estamos começando mais um curso bíblico, ouvindo a voz de Deus, que tem como tema a verdade sobre a morte. O que de fato acontece com o ser humano depois que ele morre? Será que o ser humano é imortal? Será que as Sagradas Escrituras, ela ensina que existe vida após a morte? Será? Nesse estudo bíblico, você vai ver os fundamentos das Sagradas Escrituras, o que de fato a Bíblia, a Palavra de Deus, revela a respeito desse assunto. Eu quero convidar você para fazer uma breve oração para nós entrarmos nessa dimensão espiritual que é a revelação da Palavra de Deus e compreender de uma maneira racional, dirigida pelo Espírito Santo, esse ensino das Sagradas Escrituras. Vamos orar? Oremos então. Eterno e poderoso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. E com grande alegria, Senhor, que mais uma vez nós iremos nos alimentarmos da tua santa e boa palavra. O pão do céu, o pão que edifica a nossa alma, que as tuas verdades que estão aqui reveladas e fiquem gravadas em nosso coração, de uma maneira, Deus, que a gente saiba o que é verdade e não venhamos nos deixar sermos enganados pela a mentira. Antes, pela tua verdade, de toda mentira, sejamos libertos. Oramos a Ti em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém, graças a Deus. Quero convidar você agora a abrir a palavra do Senhor, a palavra sagrada. É de grande relevância, não é? Essa questão, esse assunto, esse tema. Muitas pessoas acreditam em vida após a morte. Eu creio que você já ouviu alguém falar, olha, o espírito ou a alma de tal pessoa que morreu, seja de um pai, seja de um irmão, seja de uma criança, de um filho, apareceu para mim. Eu vim no quarto, eu senti até mesmo um cheiro do perfume. Veja que coisa. Alguns chegam a falar, olha, aquela casa ali está mal assombrada, porque ali foi assassinado algumas pessoas, ou algumas pessoas morreram de alguma coisa. E aí existem muitas informações, muitas doutrinas, muitos ensinos a respeito desse assunto, testificando que de fato existe vida após a morte, aonde o que morre não é o ser humano, mas o corpo do ser humano, enquanto a sua alma, que é eterna, segundo tais doutrinas, segundo tais ensinos, vive, aí, vírgula, no purgatório, uma doutrina, perambulando pela terra, atormentando as outras pessoas, ou o espírito está atormentado e está perambulando pela terra, ou foi para o inferno, está no inferno sendo atormentado dia e noite, ou foi para o céu, para o seio de Abraão, ou para o paraíso. Veja, a gente escutou algumas aqui rapidinhas. Pessoas que ficam no purgatório, pessoas que estão atormentadas e por isso ficam perambulando, atanazando a vida das pessoas, né? Vai para o inferno, terceira opção, e outro vai para o paraíso. E tem ainda a outra que diz que reencarna no corpo de uma nova pessoa. Essas doutrinas, estes ensinos, realmente têm fundamento bíblico? Nós somos seres imortais ou mortais? Diante dessas perguntas, agora a gente vai adentrar nas Sagradas Escrituras e eu peço a você que, por amor de Deus, abra sua cabeça e busque entender
a revelação das Sagradas Escrituras de uma maneira inteligente, de uma maneira racional, segundo a revelação do que está escrito, aqui, na santa e boa palavra do Senhor. Certo? É muito importante você compreender que se tem uma coisa que a gente pode acreditar é nas Sagradas Escrituras como a palavra de Deus verdadeira. E por esse motivo, crendo nela, nos seus ensinos, quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Timóteo. O primeira carta ao Timóteo, é uma carta escrita por Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escrita pelo apóstolo Paulo, onde traz diversas orientações da parte de Deus. E uma delas está registrada em 1 Timóteo, capítulo 6 e verso 16. Veja o que a gente consegue ler. Está escrito: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. O único que possui a imortalidade. Pela palavra único, você já consegue compreender que aqui é uma referência de Deus, o qual nenhum homem jamais viu e nem pode ver. Aqui é uma referência direta, clara, a respeito de Deus. Claro? Veja, dentro do conceito do que seria imortal, o que viria a significar a imortalidade, significa uma pessoa ou o ser que é indestrutível. Compreende? Veja bem, vou repetir a palavra. Imortal significa um ser que é indestrutível. E aí agora a gente vai pensar um pouco aqui a respeito de Deus. Deus como Criador de todas as coisas, o eterno e todo-poderoso Deus. Ele tem poder de criar, de dar vida e de tomar a vida. Porque tudo procede dele. Tudo depende dele. Deus pode ser destruído? Pense um pouco. Pensou? Deus pode ser destruído, exterminado. Pode? Não. Deus não pode ser destruído. Por isso, o verso diz: o único que possui a imortalidade. Deus é o único que possui a imortalidade. Aqui a gente compreende que esta imortalidade é uma imortalidade incondicional. Ou seja, é uma imortalidade, é um ser que é eterno, um ser que é indestrutível, único, certo? Que não tem igual, que não tem vida derivada ou existe porque a sua existência está conectada a alguma coisa ou a alguém. Não. Deus não depende de nada para existir. Deus não depende de nada para existir. Simplesmente ele existe desde a eternidade à eternidade. Como diz as Sagradas Escrituras, ele é o princípio e o fim de alguma coisa que o homem possa raciocinar e compreender. Deus, ele é o único. Deus tem poder de criar tudo o que ele quiser. Ele criou anjos, seres espirituais. Também ele criou seres carnais, seres humanos. Veja,
tudo que tem vida porque Deus deu a vida. E se Deus, no momento que Ele quiser, como Ele tem poder de dar, Ele tem poder também de retirar a vida que Ele deu. Se Ele quiser que alguém seja imortal, Ele irá proporcionar que o indivíduo seja imortal. Porém, este imortal já não é nesta categoria de imortalidade que Deus possui. Por quê? Qualquer ser criado que vier possuir uma imortalidade, essa imortalidade ela é condicionada àquele que é o único imortal e cuja imortalidade é incondicional. Não deriva de nada e nem de ninguém. Não deriva de nada e nem de ninguém. Não depende de nada e não depende de ninguém. Ele é único. Por isso o texto aqui, ele é fiel nessa categoria. Então todo ser que Deus criou pode ser destruído porque essencialmente não são imortais. Essencialmente não são imortais. Se não são imortais, logo se entende que são mortais. São mortais. E se, em alguma passagem das Sagradas Escrituras, você vê o nome de mortal ou imortal, entende-se que a sua imortalidade é uma imortalidade condicionada à obediência a Deus, condicionada à vontade de Deus, ao soberano e todo-poderoso Deus, aquele que é o único imortal. Está claro? Compreendendo esta parte das Sagradas Escrituras, que isso é muito importante para você entender toda a revelação a respeito se existe ou não existe vida após a morte, o que existe quando o homem morre, o que é que fica, o que é que vai. Você é de crucial importância que você tenha esse entendimento. Aqui, a Bíblia já dá um checkmate dizendo que só tem um único ser que possui a imortalidade, que é Deus. Muito bem, é isso aí. Então, vindo para a Terra, diante dos outros textos maravilhosos, inspirado por Deus, a gente vai para o livro de Gênesis. Para saber o que acontece após a morte, é necessário saber como é que o ser humano foi criado por Deus. Isso é importante. Então, peço a você que você vá, você que está com a sua Bíblia aí, ou você que está fazendo anotações, anota aí, livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7. A gente lê exatamente estas palavras. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ser alma vivente. Quando Deus criou o homem do pó da terra. Não está escrito aqui? Pronto. Veja aí. Deus modelou, o barro, formando assim o homem. Porém, o homem não tinha vida. O homem não respirava. O homem não enxergava. O homem não falava, não se movia. E aí o que é que Deus faz? Está escrito que Deus soprou o fôlego de vida. O fôlego de vida. O ruach, que em hebraico chama-se ruach. E o homem se tornou alma vivente. O texto não diz que Deus colocou uma alma vivente no homem.
A palavra não diz que Deus colocou uma alma vivente dentro do homem. Preste atenção. A palavra do Senhor diz que o homem passou a ser alma vivente. O contrário de alma vivente é uma alma morta. O homem não tinha vida. O homem não estava completo. O homem só tinha sido feito do pó da terra. O que Deus colocou no homem foi o fôlego de vida, o ruach, que pode ser também ruach, o significado de espírito. O espírito aqui, no sentido de fôlego, ar, fôlego de vida. Com fôlego, somente com fôlego de vida, o homem passa a ser alma vivente. Certo? Então a gente percebe 3 coisas. A matéria, barro, pó da terra. Segundo item, o fôlego de vida. O terceiro item, quando o homem recebe o fôlego de vida, ele passa a se tornar, ele passa a ser uma alma vivente. Por que eu estou falando exatamente dessa maneira, com esses detalhes? Porque isso é muito importante para você saber o que é de fato que ocorre quando este homem vem a falecer. Certo? Quero convidar você para ver outras passagens bíblicas e assim a gente fazer as devidas conexões. No livro de Ezequiel, capítulo 18. Livro de Ezequiel, capítulo 18, a gente vai ler nas Sagradas Escrituras as seguintes palavras. Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Veja bem, Deus está chamando o ser humano de alma aqui, que nesse caso é alma vivente. Todas as almas pertencem a Deus. E Deus está dizendo, a alma que pecar, essa morrerá. Aí vem a pergunta, a alma morre ou não morre? Se a palavra diz que a alma que pecar esta morrerá, então é fato que ela morre. Isso aí. A alma do ser humano, ela é imortal ou é mortal? Se a palavra de Deus descreve que o único ser que possui a imortalidade é Deus, logo, a alma do homem que morre, ela é mortal. As Sagradas Escrituras, ela deixa claro essa revelação. No livro de Gênesis, capítulo 46 agora, 46, livro de Gênesis, capítulo 46, verso 27. Há uma outra revelação profunda que a gente lê da seguinte maneira. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Existem outras versões bíblicas que diz que todas as almas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Isso é uma descrição que apresenta alma como ser humano integral, certo? Alma como ser humano integral. Isso é muito importante. A alma peca? Sim, a alma peca. Gênesis capítulo 3 ainda, nós vamos certificar desta revelação maravilhosa. Isso é forte. Talvez você que está assistindo esse vídeo, você está ficando impactado com esta revelação. Pois até então o conhecimento que você tinha era que a alma era imortal.
Mas eu estou convidando você para ler nas Sagradas Escrituras e você está enxergando na Bíblia outra coisa. Então, por isso, independente do respeito, do carinho, do amor que você tem para com seu pastor, para com sua igreja, acima de tudo, Deus tem que estar em primeiro lugar. E sua palavra deve estar em primeiro lugar. E como você não pertence a igreja nenhuma, de homem, você pertence à igreja do Deus vivo, o qual Cristo é a cabeça, é de, em suma relevância, que você tenha conhecimento dessa verdade. Porque a vontade de Deus é que todo homem venha a ter o pleno conhecimento da verdade e assim servi-lo de todo o coração, como um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Certo? No livro de Gênesis, capítulo 3, verso 19, a gente vai ler exatamente assim. Olha, do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Veja bem, esse contexto onde o homem recebe a maldição e a definição do que seria a morte, você sabe muito bem, que Adão pecou, né, comendo do fruto proibido. A gente sabe que Eva foi persuadida pela serpente a comer do fruto proibido. Eva comeu, desobedecendo assim a Deus, e também deu ao seu marido comeu. Porém, as Sagradas Escrituras revelam que Deus tinha dado uma ordem ao casal, tinha dado uma ordem ao homem especificamente, que ele iria colocar o homem no jardim do Éden para comer livre de todos os frutos das árvores que havia no jardim do Éden, com exceção de uma, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nesta, ele não poderia comer de maneira nenhuma, porque no dia que deste fruto ele comesse, ele iria morrer. Isto você pode verificar no verso 16 e 17 do capítulo 2. É importante que você tenha esse conhecimento, tenha esse entendimento, porque aqui é a palavra do Senhor falando diretamente para você. Está escrito: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do conhecimento do bem, de toda árvore do jardim, comerás livremente. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque num dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja, Deus está afirmando que o homem iria morrer, certo? Beleza? Deus está afirmando que o homem iria morrer. E quem é o homem? O homem só é a composição do pó? Não, né? Porque o pó sem o fôlego de vida, ele não é uma alma vivente, ele não é um ser vivo. Ele não é um ser racional, ele não é uma matéria animada, e sim inanimada. Entende? Bem, Deus estava falando para a alma vivente. A alma que pecar, esta morrerá. Lembra? Ezequiel capítulo 18, verso 4. Deus agora está falando para a alma vivente, a Adão. Não coma deste fruto proibido, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Na continuação do verso 18 e 19, fala sobre a mulher que foi criada, foi dada a ele como a sua esposa. No capítulo 3, a gente vê esse diálogo entre a serpente e a mulher vai, desobedece e come. Porém, o homem se aproxima e ela dá ao homem, o homem vai e come. O homem não precisaria comer. A palavra diz que a maldição caiu sobre a terra. E toda a terra tornou-se maldita por conta do pecado não de Eva, mas do pecado de Adão. E aqui, chama a atenção de todos vocês, homens, cuidado. A responsabilidade que Deus dá a você como homem, ele não vai cobrar da mulher. Ele vai cobrar de você como homem, como cabeça do lar, como cabeça da casa. Seja no aspecto espiritual ou no aspecto material, certo? Então, atenção isso aqui. A terra recebeu a maldição porque o governo da terra não estava sobre as mãos, sobre a autoridade de Eva, estava sobre a autoridade de Adão, unicamente de Adão. Por isso
que por conta do pecado de Adão é que a terra tornou maldita. Que é isso, pastor? Ué, eu estou apenas falando para você o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Veja, você pode verificar aqui comigo, certo? No versículo 17, verso 17 do capítulo 3. A gente lê assim: E Adão disse, visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Ó, não é pela causa da mulher, é pela causa do homem. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Gente, isso aqui é uma revelação muito forte, muito forte. Se Deus está dizendo para o homem, o ser animado, a alma viva, que a essência dele é pó, e ao pó ele vai tornar, Deus está afirmando que ele voltará ao pó. Deus não está falando para a matéria inanimada, mas sim a matéria animada. Ele não está falando para a matéria sem fôlego de vida, que não é alma vivente, não. Ele está falando para a matéria, alma vivente. Ou seja, matéria, não. Mas a alma vivente, que é o conjunto, matéria, o barro, né? Com fôlego de vida, que torna-se alma vivente. Deus está falando para a alma vivente que ele é pó, e ao pó vai tornar. Continuando o texto diz, e deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. No versículo 21 diz, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua esposa, e os vestiu. Então disse Deus, olha o que Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomada. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus disse que o homem iria morrer, certo? Se ele comesse do fruto proibido. Deus, porém, não disse em que momento ele iria morrer, se seria no momento exato ou não, mas que ele iria morrer. O homem foi expulso do jardim do Éden, segundo as Sagradas Escrituras, revelação de Deus, para que o homem não perpetuasse a sua vida, para que o homem não vivesse eternamente. O homem foi expulso do jardim do Éden para que ele não vivesse eternamente. Olhe, revelação profunda. Como assim? O homem não foi criado eterno? Não. O homem foi criado mortal. Lembra? Somente Deus é o único imortal. Porém, o homem viveria eternamente se ele obedecesse. Se obedecesse, Deus iria conceder a ele a imortalidade condicional. O que é imortalidade condicional mesmo? É aquela imortalidade que o indivíduo pode ter enquanto estiver em obediência ao único imortal, que é Deus. Porque somente ele, que é imortal, ele pode conceder a imortalidade a quem ele quiser, desde que esteja sujeito à sua vontade.
certo? E aqui no versículo 23, especificamente, ou 22, diz que Deus lança o homem fora do jardim, né? Uma vez que ele tornou conhecido do bem e do mal, mas ele lança fora do jardim do Éden para que ele não tome, né, não pegue do fruto da árvore da vida e coma e viva eternamente. Se o homem comesse desse fruto, ele iria viver eternamente. Era este fruto que perpetuaria a vida do homem. Deus fez assim. Afinal, Deus é o Todo-Poderoso. Então, o que é que Deus faz? Imediatamente, quando o homem peca, para que a vida do homem não fosse perpetuada, Deus expulsa o homem, tira, certo? Tira do jardim do Éden, lança fora, expulsa, para que ele o quê? Para que ele não pegasse do fruto que iria proporcionar vida eterna a ele. Para que ele não comesse do fruto que iria perpetuar, que iria dar a ele, conceder a ele a imortalidade. Porque a imortalidade só é concedida àqueles que obedecem a Deus. Imortalidade condicionada ou condicional. Certo? Compreendido aqui? E uma coisa mais interessante também, eu gostaria de pontuar aqui, é que Deus só não expulsa o homem do jardim do Éden com sua mulher, mas que ele coloca querubins e com uma espada flamejante que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, se o homem que foi expulso do jardim do Éden ousasse a querer andar em direção ao caminho da árvore da vida para comer e viver eternamente, o anjo tinha autorização para exterminar na hora com a sua espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Seria exterminado na hora, porque o homem perdeu. Enquanto o homem estava no jardim, ele poderia comer livremente todos os frutos, inclusive da árvore da vida. Mas ele desobedeceu ao comer do fruto proibido. Então aqui você compreende que o homem, em sua essência, ele foi criado mortal, não imortal. E para ele ter vida eterna, para ele ser imortal, para a alma vivente ser imortal, ela precisaria se alimentar da árvore da vida, o que Deus proibiu e assim expulsou o homem. Uma vez que o homem foi expulso, então começou agora a morrer gradativamente. Por que morrer gradativamente? Os nossos tecidos, a ciência comprova, nossas células, todos os dias, elas morrem e umas nascem. Elas morrem e umas nascem. E as que vão nascendo, a depender da idade, já vai nascendo com a fragilidade, com a maior fraqueza, com a menor resistência, até vir a falecer. Pois assim, entra na Terra um novo ciclo sem a eternidade, que é nascer, crescer, amadurecer, reproduzir, envelhecer e morrer. Né? Isso por conta do pecado, que é o salário de todo o pecador. Profundo, né? Menino, que revelação profunda. Como eu disse a você, eu sei que talvez alguns de vocês que estão assistindo este vídeo podem estar chocados ou chocados com esta revelação. Mas fique em paz, meu filho, esta palavra é do seu Deus. Esta palavra é do seu Pai. O que importa é obedecer a Deus acima de todas as coisas. O estudo aqui ainda não parou, não. Ainda existe mais versos para a gente analisar. E aí a gente vai dar continuidade. Num livro de Gênesis ainda, né? Livro de Gênesis, ou melhor, livro Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 9, a gente vai ver o que é, de maneira detalhada, o que acontece com o ser humano. A gente viu algo profundo, muito profundo, por sinal, né? Que revelação maravilhosa. O ser humano não é imortal, o
ser humano não vive eternamente, a não ser que ele tivesse obedecido lá a Deus e comesse da árvore que iria perpetuar sua vida. Então ele não tem imortalidade própria. Ele não tem imortalidade própria. E a imortalidade Deus só concede de maneira condicional aos que o obedecem. No livro de Gênesis capítulo 12, Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz assim: e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. No original está assim: e o pó volte à terra como era, e o ruach volte a Deus. O espírito aqui é o fôlego de vida. Veja, o homem tornou-se alma vivente depois que foi feito por Deus pelo pó da terra, e Deus sopra nele o seu espírito. Aqui, fôlego de vida, certo? Entrou, e aí o homem tornou-se alma vivente. Se o fôlego de vida sai, o homem deixa de ser alma vivente e volta ao pó como era antes. Este é o que acontece. Isto é o que acontece. Esta é a revelação. Esta é a verdade a respeito do que acontece exatamente quando o ser humano morre. Revelação da parte do nosso Deus por meio do Espírito Santo na pessoa do rei Salomão. Outra passagem bíblica, Eclesiastes capítulo 9, a gente vai verificar com maior detalhe ainda. Um verso fabuloso, capítulo 9, verso 5. A gente lê assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Percebe? Os mortos não sabem coisa nenhuma. Eles não têm nenhuma recompensa. Sua memória, já no esquecimento, já está apagada, está desligada. Não existe vida após a morte. É o que o versículo bíblico está descrevendo com detalhes fabulosos. Ainda diz mais: amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para eles acabaram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida, os quais Deus te deu, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afatigastes debaixo do sol, na terra. Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E aí, o que a Bíblia realmente está querendo dizer? Ela não está querendo dizer, ela está afirmando. Para onde a gente vai depois que a gente morre, não existe nada em ativação, ativo, nada com vida. Não existe projetos, não existe obras. O morto não fala, o morto não sente, o morto torna-se pó, como é a sua composição essencial. Pó. O fôlego de Deus saiu, o fôlego de vida, o homem torna-se apenas o pó, como era antes. Profundo, né? As Sagradas Escrituras ainda no verso 10, como você viu, ela acaba testificando que o homem, ele volta ao estado que era na sua essência quando Deus o formou. No livro de Jó,
ainda tem uma outra revelação, a revelação a respeito do mesmo assunto. João capítulo 7, verso 9 e 10 diz: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Gente, isso aqui é muito forte, quero fazer um pequeno comentário aqui a respeito deste assunto. Se a palavra de Deus está dizendo aqui, está revelando que aquele que dessa sepultura jamais tornará a subir, isso significa que nós temos um problema quanto àqueles casos de pessoas que dizem: olha, meu pai morreu e eu vi ele aqui na minha casa, meu pai apareceu para mim. Olha, foi a minha mãe que apareceu para mim. Eita, meu filho apareceu para mim. Eita, o meu esposa, minha esposa, meu irmão, meu primo. Eu vi uma pessoa morta aqui. Eu vi, ela apareceu para mim. Eu vi. Essas pessoas estão falando a verdade ou mentira? Eu quero dizer para você que eu tenho plena convicção que elas estão falando a verdade. Porque elas estão falando o que elas viram. Não é? Se a pessoa aparece com aquela roupa que ela via várias vezes, e ela está com os olhos abertos, ela não está dormindo, ela não está ficando maluca. Eu acredito nestes relatos. A questão é que ela fala o que ela viu. Ela diz que viu o pai, viu a mãe, viu o irmão. Agora a palavra de Deus diz que os mortos não sobem, os mortos não voltam da sepultura, eles não retornam para sua habitação. Os mortos, quando morrem, ficam na região do silêncio. A sua memória já está no esquecimento. Uau! Então, alguma coisa está errada aí. Como é que o pastor acredita no relato das pessoas e acredita na Bíblia? Sim, eu acredito no relato, que elas estão falando a verdade sobre a perspectiva dela. Sobre a perspectiva dela, sobre o ponto de vista dela. Ela está falando o que viu, certo? A questão é que o que ela viu não é verdade. Ué, é ilusão? Também não é. Mas são espíritos de demônios. Uau! Eita! Isso é forte, né? Você sabia que anjos de demônios, Satanás e suas hostes demoníacas, eles têm poder de transfigurar em anjos de luz, de se passar por anjos de luz? Se eles têm esse poder de se transfigurar até mesmo em anjos de luz, então eles têm poder também de se transfigurar em seres humanos. Você lembra do verso bíblico que diz que o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor, rugindo como leão, a quem possa tragar? Assim como a gente tem um anjo protetor, um anjo da guarda, como muitos conhecem, desde quando a gente nasce. Deus envia um anjo para guardar, para proteger o seu filhinho. Um anjo demoníaco, um espírito de demônio, ele fica acompanhando também. E a cada legalidade, cada brecha que é dada pelos pais, e por ele, depois que ele tem conhecimento do que é certo e errado, ele começa a atuar. E se caso a pessoa venha morrer, ele, como estava visualizando todo jeito, toda fala, ele imita. Afinal de contas, ele é o pai da mentira. E quando ele fala mentira, ele fala do que é próprio dele. Entende? Não é diferente em relação a estes casos. É Satanás, meu irmão, disfarçado por pessoas que morreram, para assim fazer com que você desacredite da palavra de Deus e acredite no que os seus olhos enxergam. Nós devemos acreditar no que nossos olhos enxergam, mas acima de tudo, na palavra de Deus e nada contrário a ela. Porque, como Jesus bem falou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, o contrário da verdade, que é a palavra de Deus, é obra do diabo.
Primeira coisa, se estas pessoas que tiveram essas experiências tivessem conhecimento e comunhão com o Criador, tivessem sido libertas e salvas em Cristo Jesus, se elas repreendessem e desse ordem para que o espírito saísse de casa, você, espírito do diabo, não me engana. Não se passe pelo meu pai, pelo meu filho, pelo meu irmão. Em nome de Jesus, se retira da minha casa, dou ordem. Desapareceria. Desapareceria. Sabe por quê? Porque eles foram desmascarados. Enquanto a pessoa não tem esse conhecimento, a pessoa pode ser atormentada. Compreendendo que a permanência da imortalidade da alma era necessário se alimentar do fruto da árvore da vida, não é? O que o homem perdeu. E aí tem uma consequência. A palavra de Deus no livro de Romanos, eu quero chamar sua atenção para o livro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Vamos lá. Livro de Romanos, que fica no Novo Testamento. Uma carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, depois do livro de Atos dos Apóstolos. A gente vai primeiro capítulo 5. Vamos ler o capítulo 5 aqui, certo? Capítulo 5, verso 12. Diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Há uma descrição clara aqui do porquê todos nós morremos e porquê também a gente sofre as consequências do pecado. O salário do pecado é a morte. E o homem morre gradativamente. A dor é a consequência do pecado. O sofrimento é uma consequência também do pecado. Porém, no capítulo 6, versículo 23, diz isso aqui, ó. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor deu a oportunidade de todos nós, seres humanos, ser reconciliados com Ele, por meio de Cristo Jesus, por meio dos méritos de Jesus. E aí, por isso que é fundamental que a gente pregue a tempo e fora de tempo para salvar todos aqueles que crerem na mensagem, uma vez que é necessário que o indivíduo creia, exerça a fé, certo? Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Porém, como poderá crer se não tiver quem leve a mensagem? Se não tiver como ter escutado a mensagem? Como pode crer em uma mensagem que nunca ouviu? Por isso é necessário que nós tenhamos esse pensamento e façamos tudo o que está ao nosso alcance para a gente levar salvação a todos aqueles que estão perto de nós ou distante, mas que nós podemos levar a salvação por meio de uma mensagem, como essa que eu estou passando para você agora, por meio da internet, certo? Por meio de vídeo. Então você vê aqui que o pecado entrou por conta de um só homem, por conta desse pecado do homem, o pecado passou para todos, em consequência do pecado, a morte passa a reinar sobre todos nós. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, é fundamental estar ligado a Cristo Jesus, pois sem Jesus não há salvação. Ainda no livro de João, capítulo 11, peço a você, para você me acompanhar aqui no livro de João. João, capítulo 11, certo? A gente vai verificar um texto maravilhoso da palavra do Senhor. Capítulo 11, verso 11 ao 14, que diz assim:
E dizia isto, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Jesus aqui ele recebe o comunicado que Lázaro ele estava morto. Estava morto. Ou estava doente, melhor dizendo. Uma correção aqui, um momento aqui. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Percebe? Para Jesus teve a informação, Jesus tinha a informação dentro dele que Lázaro estava morto. Mas a morte para o Senhor Jesus é equivalente comparada a um sono. Os discípulos tinham em mente que ele estava doente e apenas estava dormindo, estava repousando. Mas Jesus, sabendo do que os discípulos estavam deduzindo, que era o repouso, se ele está repousando, não precisa despertá-lo. Aí Jesus vai e fala: ele morreu, ele está morto. Jesus estava falando a respeito da morte de Lázaro. Ou seja, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o nosso Deus, o Todo-Poderoso, a morte do ser humano é equivalente e comparada a um sono. Nada mais e nada menos. Quando você está dormindo, você está sabendo de alguma coisa do que se passa diante de você? Não, não é verdade? Da mesma maneira, é quando a pessoa está morta. Ainda no livro de João, capítulo 5, verso 28, João capítulo 5, verso 28, existe uma outra revelação muito forte, aonde está escrito as seguintes palavras. João, capítulo 5, verso 28. Cadê? 5:28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Meu amigo, a palavra aqui diz que na ressurreição é que nós recebemos a devida recompensa, somente depois da ressurreição. Então, nada de acreditar que o homem morre, vai para o paraíso, nada de acreditar que o homem, quando morre, vai para o inferno, nada de acreditar que o homem vai para o purgatório, nada de acreditar que o homem fica perambulando como um homem estivesse vivo. Não, o homem está morto, o homem não tem consciência nenhuma, certo? Em relação à parábola, e o que está escrito na parábola do Lázaro e Rico, em seguida a esse estudo bíblico, eu irei dar uma outra explanação a respeito somente da parábola para que você compreenda. Será logo abaixo, logo em seguida a esse estudo, tá bom? Esse estudo aqui vai falando, revelando o que acontece após a morte, e para ele não ficar muito grande, eu irei transmitir a explicação a respeito da parábola do Lázaro e Rico como uma continuação deste estudo aqui. Tá certo? Para ele não ficar muito grande e muito cansativo. Então, porém, diante das revelações, fica claro, não dá para ressuscitar quem está vivo. Não é verdade? Não dá para ressuscitar o que está vivo. Segundo, o único imortal é Deus. Ele tem todo o poder de dar vida e tirar. Então, se ele fala que o homem morre, o homem morre. Se ele fala que a alma vivente morre, a alma morre. E se ele fala que todas as almas são dele, então todas as almas são dele e não tem o que discutir. No livro de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, a gente leu esse verso a respeito da volta de Jesus, que diz que os mortos que fizerem parte da primeira ressurreição irão ressuscitar e ser transformados juntamente com os que estão vivos e ir para o encontro do Senhor nos ares, onde irá reinar com Cristo para sempre, não é? Então, diante disso, veja, bem-aventurados são os que fazem parte da primeira ressurreição. Por que fazer parte da primeira ressurreição? Gente, não faz sentido acreditar
que o indivíduo está no paraíso e agora Deus vai ressuscitar o corpo do indivíduo para salvar, para dar sentença a ele. Não faz sentido. Se ele já está no paraíso, já está sentenciado, já está julgado o caso, já está desfrutando da recompensa. Então vai haver ressurreição para quê? Se o próprio Jesus disse que a carne para nada serve. Entende? Por que é necessário de um corpo glorificado? Porque o homem não vive fora do corpo. E aí o homem só pode estar vivo com um corpo. Entende? O homem é pó. Deus disse isso. Porém, essa carne e sangue não entra no reino dos céus. Mas, por esse motivo também, é que será necessária uma transformação de corpo corrupto para incorrupto, de corpo mortal para imortalidade, como diz o apóstolo Paulo em suas cartas aos Coríntios. A revelação de Deus é maravilhosa. É um show de verdades bíblicas. Muito bom. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, eu quero que você veja, será o último verso desse estudo bíblico, certo? Capítulo 15, verso 51 ao 53, que diz: 50, 51, 52 e o 53. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos nós dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é corpo mortal se revista da imortalidade. Deus maravilhoso revelou tudo para mim e para você. Não é necessário a gente se enganar ou se deixar ser enganado por falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Não é necessário que você permaneça no engano, uma vez que você tem esse conhecimento. Se você estava no engano até então, foi até então, certo? Se o conhecimento que você tinha era a verdade absoluta, era até você conhecer uma outra que prove o contrário dentro das Sagradas Escrituras. O que importa é que você está conhecendo a verdade. E quanto mais a gente vai conhecendo a verdade, a gente vai sendo liberto dos enganos, dos erros que foram transmitidos para nós. O importante é que você tenha o conhecimento pleno de toda a verdade que Deus quer que você tenha. E assim você cresça na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um pequeno resumo. Jesus, o nosso Deus, como diz as Sagradas Escrituras, é o único que possui a imortalidade. Em Cristo Jesus é o único meio de nos levarmos a esse Deus. Fazer com que a gente seja reconciliado com esse Deus. Jesus é a oferta pelos nossos pecados, pelos pecados de toda a humanidade. Somente por meio dele a gente pode alcançar a salvação e a vida eterna. Somente por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Porém, o homem em si não é imortal. Nem os anjos do céu essencialmente são imortais. A sua imortalidade, toda a imortalidade dos anjos, ela é uma imortalidade condicionada. Uma imortalidade que provém do único que possui essencialmente a imortalidade. O único que de fato é indestrutível. A imortalidade é dele e ele passa para quem ele quiser. E ele tira a hora que ele quiser. O homem perdeu a sua imortalidade pela desobediência a Deus, comendo do fruto proibido. Ele foi rapidamente expulso do jardim para que ele não comesse da árvore que iria perpetuar a sua vida. E assim ele começa a vir a falecer, como Deus tinha dito, morrerás. E o homem morreu. E o salário do pecado passa a todos, porque todos pecaram. A terra recebeu maldição, a folha cai, a folha murcha, os animais morrem, tudo se envelhece,
Tudo tem um fim. Mas Deus, Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra com a finalidade que lá não ocorra mais a morte. Ele vai dar um fim, de uma vez por todas, à morte. Todos aqueles que creem em Cristo, eles irão aguardar na ressurreição, ou quando verem Cristo voltar, serão transformados, terão seus corpos de corrupto transformado em incorrupto, de corpo mortal sendo revestido de imortalidade. E assim, Cristo é a nossa certeza e a nossa segurança que nós em Cristo estamos salvos pela fé. E esta fé será concretizada pela ressurreição, caso nós não sejamos arrebatados com vida ao encontro do Senhor nos ares. Certo? Eu quero pedir a você que você creia nesta palavra, creia nesta verdade. É verdade que vem de Deus. Diga assim, eu creio que de fato somente Deus é o único que possui a imortalidade. Diga, eu creio de todo o meu coração que o ser humano é mortal, que a alma morre, como diz a palavra de Deus. Eu creio. Eu creio nas divinas escrituras inspiradas, nas palavras sagradas do Senhor. Eu creio. Diga isso com a sua boca. Diga, eu creio que Jesus Cristo irá vir, irá ressuscitar, irá julgar vivos e mortos, e que eu irei com ele pela fé. Irei fazer parte dos remidos. E se eu dormir, se eu morrer, irei morrer salvo no Senhor. Irei ser ressuscitado para reinar com Deus e com Cristo Jesus. Se você crê nisso, diga amém, diga eu creio, eu tomo posse. Querido, esse estudo, desejo que fique no seu coração e que você venha analisar parte por parte, venha se aprofundar cada vez mais e cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero fazer uma oração te abençoando. Pai nosso que está nos céus, toda honra e toda glória seja dada somente a Ti. Venham a Ti, ó Deus, te apresentar a estes que estão assistindo este vídeo e peço a Ti que o Teu Espírito trabalhe em seus corações e deixe gravado em seus corações, impregnado em suas almas, em seu espírito de maneira racional, a Tua palavra, a ponto de eles sentirem a libertação, a salvação do Senhor e crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador, para que assim consiga fazer a Tua vontade, brilhar por Jesus nessa terra e pregar o Evangelho dentro das Sagradas Escrituras, fundamentado nas Tuas verdades, pois somente a Tua palavra é a verdade. Que o Senhor abençoe a todos nós. Te peço em nome de Jesus. Abençoa a você que está assistindo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço, um beijo no coração.